E Jesus caminhando, saindo do templo com os seus discípulos, eles, ao observarem, ao contemplarem o templo, eles disseram para Jesus: olha, Senhor, que bela construção, né? Que lindo, que majestoso que é esse templo. E Jesus profetizou: não ficará aqui pedra sobre pedra. A história de Israel a partir de Jesus Cristo, profetizada há mais de 500 anos antes de Cristo por vários profetas, um deles Daniel, e que estão se cumprindo nos nossos dias atuais. Voltando, recapitulando, gente, um pouquinho a nossa história, já começamos a contar ontem, já começamos a contar no vídeo anterior, né, sobre Abraão. Deus que se revela a Abraão, que manda ele para uma terra, que ele vai com sua família para essa terra que se chama Canaã, né? Abraão que teve seu filho Isaque, e de Isaque teve seu filho Jacó, que foi neto. Então Jacó foi filho de Isaque, que foi neto de Abraão, certo? E Jacó teve seu nome mudado por Deus para Israel. De que maneira? Jacó era gêmeos, era duas crianças que Isaque teve, Jacó e Esaú. Jacó, ele veio grudado no calcanhar de Esaú. Por isso o nome Jacó, aquele que vem grudado no calcanhar. Jacó, a princípio, era um homem perverso, né? Era traiçoeiro, né? Jacó era tudo isso, era um homem ruim. Mas uma noite ele se encontrou-se com o anjo do Senhor, ao qual ele lutou a noite toda com o anjo do Senhor, porque ele queria uma bênção para ele. Ele exigiu de Deus uma bênção para ele. E ao chegar de manhã, o anjo então disse, né, para ele que ele havia vencido e que o nome dele se mudaria para Israel. E assim então, depois disso, de um homem traiçoeiro, de um homem mau, Jacó passou a ser um homem temente a Deus, certo? Nesse período de Jacó, encurtando a conversa, assim, para não entrar em detalhes, porque a gente vai durante o nosso curso falando sobre os detalhes, mas não entrando em detalhes, Jacó foi morar no Egito com sua família, né? Com seus 12 filhos. Depois tem uma história muito linda de José, né? Que eu acho que já foi preparado por Deus. José que era o filho querido de Jacó, mas que foi vendido pelos seus irmãos, foi morar no Egito e foi benquisto pelo rei, né? Chegou a ser administrador de todos os bens, e por conta dessa grande fome em que se abateu, Jacó mudou-se com sua família para o Egito. Mas quando o rei, o faraó, morreu, o outro que assumiu no seu lugar não aceitou mais José como seu administrador. Ele viu que o povo israelita estava se crescendo grandemente, né? E eles não aderiram lá ao modo de vida, né? Ao não se enquadrar ao modo de vida dos egípcios, eles continuaram seguindo aquilo que o pai Abraão, aquilo que Deus tinha dito, né? Para os seus filhos, temendo ao Deus único e verdadeiro, seguindo as suas leis e tal. E foram escravos lá no Egito. Bom, aqui nós temos então, começando aqui a nossa linha do tempo, mil anos antes de Cristo, nós temos Davi compra Jerusalém. Jerusalém, gente, não foi conquistada à força, é bom que se diga. Jerusalém essas terras foi comprada por Davi, certo?
Ó, 1000 anos antes de Cristo, tá? E daí Davi estabeleceu aqui, nessas terras que ele comprou, a sua capital e colocou o nome de Jerusalém, certo? Então aqui está, certo? Por volta de 960 anos, ó, 960 anos antes de Cristo, nós temos a construção do primeiro templo, tá? Então, por volta de 960 a.C., primeiro templo. Em 930, nós temos uma divisão em Israel, tá? Divisão. Israel divide-se em 2 grupos, tá? Há conflitos e ele se divide em 2 grupos, Judá e Israel. Judá ao sul, certo? De Israel. E o outro, chamado ainda de Israel, ao norte, tá? Todos esses 2 grupos, eles não foram fiéis a Deus, como Deus queria e havia mandado, certo? Ao norte foi mais infiel, por isso eles foram para o cativeiro há mais tempo. Esse reino foi destruído, foi invadido e eles foram para o cativeiro um pouco a mais à frente. Então Judá foi. Judá durou um pouco mais no reino, pois Judá ainda foi melhor, esse do sul, mais fiel a Deus do que esse do norte. Porém, todos 2 foi mandado para o cativeiro. Então, aqui a nossa linha do tempo, 722. Ó, a 720, Israel então foi destruído, tá? Destruição de Israel, tá? E Israel vai para com as 10 tribos perdidas. Israel vai para a Babilônia, tá? Vai para a Babilônia, para o cativeiro. Ó, 722, 720, que foi essa tribo aqui, essa do norte, certo? São 10 tribos, 2 ficam em Judá. Mas, porém, em 586, Judá também é conquistada. E vai para Babilônia. Porém, gente, nem todo o povo de Israel vai para a Babilônia. Ainda permanece alguns em Israel. Israel não fica totalmente desabitada por ninguém do seu povo, tá? Isso nós deixamos bem claro aqui, se a gente vê lá na história. Então, vem então em 538, que eu não vou colocar aqui, a 142, o período persa helenístico, certo? Depois, nós vamos ver em 538, 538 a 142, nós estamos falando de trás para frente, porque é antes de Cristo. Este período aqui, começa o povo a retornar e constrói o segundo templo, tá? Então, neste período aqui, eles estavam escravos, estavam exilados em Babilônia, eles começam a retornar aos poucos, até 142, e reconstrói o segundo templo, tá certo, gente? Então, 332, conquista de Alexandre o Grande, foi o período de helenista, certo? Em 166 a 160, 4 anos, revolta dos Macabeus, houve então uma independência de Israel, com a revolta dos Macabeus. Houve uma independência, embora curta, foi a única época que Israel foi independente, certo? Fora o período de hoje,
tá? Foi por um curto espaço de tempo. Já em 1129 a 63, né, antes de Cristo, olhem bem aqui, 129 a 63 antes de Cristo, Jerusalém foi capturada pelo general romano Pompeu. Então, o Império Romano toma conta, certo? Romano toma conta, captura então essas terras de Israel, feita pelo general romano Pompeu, tá? E nesta fase aqui, então, 63, nós vamos ter, então, a vinda de Cristo, né? Que daí começa o nosso calendário, a vinda de Cristo aqui. E aos 33 anos ele foi, então, morto, crucificado. E nesta época dos 3 anos ele, então, profetizou que o templo, esse segundo templo aqui, gente, seria totalmente destruído. Agora, não só por pecados contra Deus, mas por não ter aceito o seu Messias, aquele que Jesus chora. Tem a parábola lá no Evangelho, e quem vai a Israel tem a igreja lá, onde Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e chorou, porque ela seria destruída. Ele disse tantas vezes: quis juntar-vos, ó Israel, como uma galinha junta seus pintinhos embaixo das asas, mas eles não quiseram e foram então destruídos. Então essa profecia de Jesus cumpriu-se exatamente 70 anos, aí já é depois de Cristo. Está lá, é um fato histórico. Quem quer procurar na história, o segundo templo foi totalmente destruído, tá? Pelos árabes, Império Bizantino, certo, gente? Bizantino. Foi totalmente destruído. Depois, nós vemos lá vários domínios, certo? Vários domínios sobre esta capital de Jerusalém, sobre essa terra de Israel. E em 1500, olha bem aqui, gente, 1517 a 1917, houve aqui 1517 o Império Otomano, dos turcos otomanos. Eles começaram então a dominar esta terra. Dominaram esta terra, foi aonde que eles construíram aquela mesquita lá, que propriamente não é mesquita, é chamado de Domo da Rocha, aquela capela, aquela cúpula dourada que está lá até hoje, no lugar do segundo templo, tá? Ela se ergue, e ela se ergue no lugar onde era o segundo templo de Deus. Ela se ergue como um emblema do Islã, de Maomé. Maomé, que nunca pôs os pés lá em Jerusalém, nunca pôs seus pés em Israel, nas terras de Israel. O nosso guia histórico lá, quando a gente visita Israel, deixa isso bem claro, mas eles fizeram a questão de construir essa cúpula dourada lá, justamente no lugar do segundo templo. E é esta cúpula dourada que está impedindo hoje, né, por estar esse espaço ocupado, de ser impedido de ser reconstruído o terceiro templo. Mas a Bíblia prevê a construção do terceiro templo. Como isso se dará, a gente não sabe. Assim como a gente não sabia de que maneira o povo de Israel voltaria para a sua terra, mas por mãos divinas voltou, assim a gente também espera e com certeza se cumprirá, né? Então nós temos em
1948, né? O Império, a conquista britânica, certo? Antes de 48, uma conquista britânica, gente, ó. Vejam bem, está lá nos fatos históricos. Uma conquista britânica onde retoma aos seus cuidados a terra de Israel, né, Jerusalém. E em 1948, após a Guerra Mundial, após o Holocausto, talvez seja até por pena, né, dessa grande mortandade, desse grande holocausto, né, onde morreram 6 milhões de judeus, foram mortos. Então, 1948 foi fundado a nação de Israel, certo? A nação de Israel. Isso a gente pode conferir, gente, em Daniel, nas profecias de Daniel, essas 70 semanas que estão previstas para o povo de Israel. E aí vai se cumprindo tudo. O que Deus falou, a gente viu lá que o profeta Daniel, muito antes, há cerca de 500 anos, tá? 500 anos, Daniel, olha, 500 anos antes de Cristo, profetizou, certo, gente? 500 anos antes de Cristo, ele profetizou, assim como Isaías profetizou, assim como Ezequiel profetizou a vinda de Jesus, a vinda do Messias, nascido de uma virgem. Toda esta profecia foi cumprida. Toda esta profecia foi cumprida. Certo? Então nós temos aqui, gente, nesta volta aqui, ó, nesta volta, em 538, 142, nós temos um movimento chamado de movimento sionista, que é movimento sionista, promovido por aqueles que tinham ficado em Israel e por aqueles que estavam retornando a Israel. Eram famílias ricas, né? Famílias que tinham um certo poder, tá? Por que sionismo? Por causa do Monte Sião. Sionismo, quando vocês ouvirem falar essa palavra, ele se refere ao Monte Sião, vem de Sião. Essa revolta foi com que fez com que fosse reconstruído, né, este movimento de sionistas reconstruíram o segundo aí um pouco da história na linha do tempo, gente, como as profecias de Deus vão se cumprindo maravilhosamente. E nós, por que é tão importante este ano de 2018, quando Israel completa 70 anos? Israel foi feito nação em um dia, e lá na profecia, se eu não me engano, Jeremias, eu acho que é a profecia de Jeremias, eu não lembro bem. Ela diz, pode um estado, uma nação ser construída em um dia? Pois a nação de Israel será reerguida em um dia. E foi em um dia que a ONU se reuniu sobre a martelada de Oswaldo Aranha. Por isso o povo de Israel ama tanto o Brasil. Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, foi o voto Minerva e decidiu pela criação do Estado de Israel, porém dividiu Israel ainda entre um pouco para Israel e um pouco para a Palestina. A Palestina não existia, o povo palestino não existiu, nós vamos ver isso em um próximo vídeo, certo? Da onde foi surgido, né? Porque assim que o Império Romano, ele capturou Israel, assim que os povos capturaram, ele quis zombar de Israel, quis destruir, tirar tudo aquilo que era de Israel e colocou primeiro um nome que era contra um dos povos que eram contra Israel, que Israel teve que lutar em sua história, que eram os filisteus. Então, primeiro colocou Capitólia Filisteia, né? Capitólio Filisteio, que depois passou a Capitólio da Palestina, e onde ficou o nome Palestina, e onde este povo
que era povo, que na verdade é um povo árabe, de descendência árabe, se instalaram e hoje reivindicam para si, mas que durante a história a gente vê provado que ao longo do tempo Israel existiu, essas terras eram de Israel, Jerusalém foi comprada por Davi, né, fato histórico, isso ninguém tem nada a contestar. Como que querem reivindicar hoje Jerusalém, se Jerusalém foi comprada pelo rei Davi, não é? Então foi sempre de Israel. Então o que eu quero dizer aqui é que as profecias de Deus vão se cumprindo exatamente, a profecia de Jesus se cumpriu exatamente 70 anos após. Então 70 anos é um número muito significativo, 70 anos de cativeiro, 70 anos para se cumprir a profecia da destruição do terceiro templo, 70 anos de Israel agora como nação, Jesus disse, mas olhai para a figueira, né? Quando a figueira começar a brotar. Gente, só para vocês saberem, durante a época que Israel teve no exílio, que Jerusalém, que Israel foi tomada e dominada por esses povos, ela virou um deserto. Existem registros históricos, existem até vídeos históricos que comprovam isso. Ela virou um deserto, um cascalho, não havia plantação, não havia mais nada, não havia mais verde, a terra parou de produzir, eles não ligaram para ela, eles até desprezaram, não deram um centavo. Quando Israel voltou e começou com muita luta a reconstruir, plantar, fazer o sistema de irrigação, e ela cresceu e floresceu, e hoje quem vai lá em Israel, como eu fui, se você puder, você vai ver a terra coberta de verde, gente. Ela exporta frutas, as romãs que dão lá em Jerusalém, lá em Israel, elas são enormes, são lindas, a gente toma o suco da romã natural, muito gostoso, por sinal, cheio de vitamina. Então a gente vê tudo aquilo. E depois, então, quando Israel começou a florescer, começou a prosperar, é que começou todo esse conflito. Todo mundo começou a botar o olho de volta naquela terra que eles mesmos haviam. Inclusive, os povos árabes venderam essa terra. Foi vendida. Israel nunca vendeu a sua terra. Israel comprou a sua terra. E a gente vai ver pela história que Israel... Então, gente... No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre isto, sobre os 70 anos de Israel, da figueira que começa a florescer, porque Jesus diz, quando vê a figueira começar a florescer, sabei que está perto o verão. Porque quando Jesus profetizou essa queda, essa destruição do segundo templo, ele também disse... Estava falando num contexto antes, um pouquinho, ele estava falando do que haveria, como haveria de ser, porque os discípulos, quando acontecerá todas essas coisas, né? Quando acontecerá esse fim de tempo, quando vós estabelecereis o reino de Deus. Então Jesus começou a contar das dores que haveria, terremotos, levantar-se-ia, né? Contra a nação, e tudo isso está acontecendo, está se cumprindo, já se cumpriu, né? Por isso que eu acredito que nossa geração é que verá a vinda de Cristo, e é verdade. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouco da vinda do anticristo, que seria mais a personificação, porque o espírito do anticristo já reina desde a época dos princípios, né? Pedro já diz, o espírito do anticristo já está reinando, Paulo já diz também isso, já está reinando. Né? Esse espírito de anticristo, quem é? Tudo isso eu não vou colocar agora, senão nós vamos nos estender muito, certo? Mas então, até o próximo vídeo, espero que você tenha compreendido um pouco daquilo que eu quis passar, você tenha pego um pouco daquilo que é a linha histórica, né? Da história de Israel, a linha do tempo, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.